Olá, você que nos acompanha pelo canal NBS, eu sou o repórter Newton Santos. Olha, prepare-se para uma viagem no tempo que desafia tudo que você pensava saber sobre o passado. Mistério macabro revelado na Europa, uma descoberta bizarra perto da França e Bélgica desenterra um esqueleto montado com restos de 8 indivíduos com um crânio galo-romano, incrivelmente mais jovem que o resto do corpo neolítico. Olha, prepare-se para uma história arrepiante sobre rituais antigos, profanações de túmulos e um quebra-cabeça biológico de milhares de anos. Por que alguém faria isso? Qual o segredo por trás dessa macabra montagem? Acompanhe tudo nesta matéria. Vamos lá! Prepare-se para uma viagem no tempo que desafia tudo o que você pensava saber sobre o passado. Já imaginou um esqueleto com milhares de anos de diferença entre o crânio e o resto do corpo? Essa descoberta bizarra, feita pertinho da fronteira entre a Bélgica e a França, está deixando os arqueólogos de cabelo em pé. Quer saber o quebra-cabeça macabro que encontraram em um cemitério do século II depois de Cristo? Por mais de 50 anos, acreditou-se que os restos mortais encontrados em uma pequena cidade entre a Bélgica e a França pertenciam a galo-romanos, membros de tribos celtas que viviam sob o domínio do Império Romano, datados do século II depois de Cristo. A descoberta de um cemitério daquela época trouxe à luz inúmeras sepulturas com restos cremados, seguindo os costumes funerários daquele período. Contudo, um túmulo em específico destoava completamente dos demais. Em vez das tradicionais cinzas, os arqueólogos se depararam com um esqueleto quase intacto. E a grande reviravolta veio à tona recentemente, quando os cientistas descobriram algo inacreditável: apenas o crânio daquele esqueleto era de origem galo-romana. O restante do corpo, meus amigos, era milhares de anos mais antigo e, pasmem, composto por ossos de pelo menos 7 indivíduos diferentes. Alguém, em algum ponto da história, dedicou um esforço colossal para montar esse quebra-cabeça biológico para lá de peculiar. Mas a grande pergunta que não quer calar é: por quê? Inicialmente, os arqueólogos que fizeram a descoberta original dataram o corpo não pelo esqueleto em si, mas por um artefato encontrado junto a ele, um singelo alfinete de osso. Como esses objetos eram comumente usados como prendedores de cabelo durante a época romana, a hipótese de que o esqueleto ali presente datava do mesmo período parecia bastante razoável. No entanto, alguns sinais de alerta cruciais foram ignorados pela equipe inicial. Primeiro, a posição do esqueleto. Ele estava de lado, com os membros dobrados para cima, quase em uma posição fetal. Essa postura contrastava fortemente com a forma como os romanos sepultavam seus mortos, geralmente deitados de costas, com as pernas estendidas e os braços ao lado do corpo. Essa posição curvada, na verdade, remetia a práticas funerárias muito mais antigas daquela região. Um segundo indício intrigante era a própria anatomia do esqueleto. Ao examinarem os ossos com mais atenção, percebeu-se que alguns deles não se encaixavam perfeitamente. Alguns pareciam visivelmente mais jovens que outros, e algumas vértebras simplesmente não correspondiam. Foi então que, quase 50 anos depois, em 2019, um estudo finalmente utilizou a confiável datação por radiocarbono para obter uma imagem mais clara dessa intrigante descoberta. A datação por radiocarbono, para quem não conhece, é um método científico que permite determinar há quanto tempo um organismo morreu, através da análise de um tipo específico de carbono, o carbono 14. Assim como todos os seres vivos, nós absorvemos carbono em nossos corpos ao longo da vida. A grande maioria desse carbono é uma forma estável, o carbono 12. No entanto, também absorvemos uma pequena quantidade de carbono 14, que é muito mais raro e radioativo. A cada 5.730 anos, metade dos átomos de carbono 14 se decompõem e se transforma. Essa decadência continua mesmo após a morte, mas, como não estamos mais vivos, não repomos nosso estoque desse isótopo. Dessa forma, ao comparar a quantidade de carbono 14 com a de carbono 12, os cientistas conseguem descobrir há quanto tempo algo morreu. No caso do cemitério galo-romano, a datação por carbono confirmou que as 76 sepulturas com restos cremados eram, de fato, da época romana. Mas a análise também revelou algo surpreendente: muitos dos ossos do esqueleto singular tinham milhares de anos a mais para serem romanos.
Para aprofundar ainda mais esse mistério, um estudo de 2024 investigou o caso detalhadamente, utilizando mais datações por radiocarbono e sofisticadas análises de DNA. E foi então que a equipe percebeu a complexidade do quebra-cabeça que tinham em mãos. Após os primeiros minutos, convide o público a interagir. E aí, caro espectador do NBS Notícia, essa história já está te deixando com a pulga atrás da orelha? Se você está tão curioso quanto a gente para desvendar esse mistério macabro, não se esqueça de deixar o seu like e um comentário aqui embaixo com suas teorias. Queremos saber o que você pensa sobre essa descoberta bizarra. As datações por radiocarbono revelaram que o alfinete de osso era realmente da época galo-romana, mas todos os fragmentos de esqueleto que foram datados pertenciam ao Neolítico tardio. E o mais surpreendente é que não eram de um único período dentro do Neolítico tardio, mas variavam de 3.333 a.C. a 2.675 a.C. Isso significa que alguém montou um corpo humano aparentemente normal com ossos que abrangem cerca de 650 anos. Enquanto isso, a equipe de pesquisa não conseguiu obter uma datação por carbono do crânio, mas foi possível extrair um pouco de DNA dele. Ao analisar esse material genético, os cientistas revelaram que o crânio pertencia a uma mulher galo-romana geneticamente relacionada a restos mortais encontrados em outro sítio arqueológico a cerca de 150 quilômetros de distância. E como esses outros restos tinham uma datação por carbono associada, a equipe conseguiu estimar há quanto tempo essa mulher viveu. No máximo, ela e seus parentes genéticos tinham 28 gerações de diferença. Em termos aproximados, isso representa cerca de 784 anos. Portanto, embora ainda haja alguma incerteza, isso significa que o crânio sobre este esqueleto neolítico era pelo menos 2.500 anos mais jovem que o restante do esqueleto. A análise de DNA também confirmou que os outros ossos pertenciam a pelo menos 5 indivíduos diferentes, que não eram parentes próximos entre si. Mas, com base na semelhança física dos ossos, ou melhor, na sua discrepância, os pesquisadores acreditam que os restos mortais de pelo menos 7 pessoas se uniram para formar este esqueleto bizarro. E caso isso não fosse estranho o suficiente, 3 ossos de texugo também foram encontrados naquela sepultura. Cada um pertencia a um texugo diferente, e cada um deles estava separado por milhares de anos. Agora, a grande missão dos arqueólogos é descobrir quem fez isso, quando exatamente, crucialmente, por quê. Primeiro, os cientistas precisaram considerar a possibilidade de que todo esse mistério fosse resultado de um erro de algum arqueólogo durante a escavação original. Teria alguém da equipe misturado os restos mortais após a descoberta? A equipe por trás do estudo de 2024 considera essa hipótese bastante improvável, visto que o crânio estava geneticamente relacionado a outras sepulturas da mesma área. Então, se descartarmos a hipótese de erro humano moderno, será que esse esqueleto composto foi criado pelos próprios galo-romanos a partir de ossos muito mais antigos? É uma possibilidade intrigante. E se for verdade, seria o primeiro caso desse tipo já registrado. Mas então, por que os galo-romanos não dispuseram o esqueleto da mesma forma como faziam com o restante de seus mortos? Por que a posição fetal, tão característica de rituais muito mais antigos? Portanto, o cenário mais provável é que o esqueleto composto tenha sido montado durante o Neolítico e, milênios depois, perturbado pelos galo-romanos. Arqueólogos já encontraram alguns outros exemplos de esqueletos compostos antigos, embora nenhum tão antigo quanto este, geralmente envolvendo restos mortais de apenas alguns indivíduos diferentes, não 7. Mesmo assim, essas descobertas podem fornecer comparações valiosas e gerar especulações sobre o motivo por trás dessa prática. Quer dizer, claro, não podemos descartar completamente a possibilidade de que tudo isso tenha sido uma elaborada brincadeira de alguém para os futuros arqueólogos descobrirem. No entanto, uma hipótese mais plausível talvez seja que os povos antigos criaram um único esqueleto a partir de ossos sem nenhuma relação entre si para servir como um poderoso símbolo de unidade. Talvez os belgas neolíticos fossem realmente adeptos de uma teoria da família ampliada e unificada. Seja qual for o motivo, os povos antigos que realizaram essa composição possuíam um conhecimento surpreendentemente detalhado da anatomia humana, colocando cada osso certo no lugar certo. 2.500 anos depois,
Os galo-romanos podem ter enterrado seus restos cremados e, acidentalmente, perturbado essa sepultura muito mais antiga. Sabemos que os romanos tinham grande reverência e respeito pelos restos mortais humanos. Então, talvez tenham notado a falta do crânio original e o substituído por um dos seus para completar o corpo antes de enterrá-lo novamente. Essa poderia ter sido a maneira deles de reparar a perturbação causada. Embora ainda haja muita especulação envolvida, uma coisa é certa: esse esqueleto conta uma história complexa que atravessa inúmeras gerações e culturas. A descoberta desse esqueleto composto, reunindo restos mortais de pelo menos 8 indivíduos com uma diferença de milênios entre o crânio e o restante do corpo, abre diversas e fascinantes linhas de investigação. De uma perspectiva arqueológica, levanta questões cruciais sobre as práticas funerárias e rituais das comunidades neolíticas e galo-romanas da região. Seria essa montagem um ato ritualístico com significado simbólico, talvez relacionado à ancestralidade ou unidade tribal? Ou poderia ter sido um ato de profanação ou manipulação de restos mortais por motivos ainda desconhecidos? A presença dos ossos de texugo, com datações também díspares, adiciona uma camada extra de complexidade ao enigma. Do ponto de vista forense e antropológico, a habilidade de quem montou o esqueleto em posicionar os ossos corretamente sugere um conhecimento surpreendente da anatomia humana para a época, especialmente considerando a antiguidade dos restos neolíticos. A disparidade temporal entre os ossos levanta a hipótese de uma coleta seletiva de partes de diferentes indivíduos ao longo de séculos. A teoria de que os galo-romanos poderiam ter perturbado um túmulo neolítico e, com respeito aos restos humanos, substituído o crânio faltante por um de seus também é plausível, refletindo suas próprias crenças e rituais. No entanto, a posição fetal do esqueleto neolítico permanece um ponto intrigante, destoando das práticas funerárias romanas. Este achado único nos convida a repensar nossas compreensões sobre as interações entre diferentes culturas e os tratamentos dados aos mortos em tempos remotos. E aí, gostou da matéria? Então agora faça o seu comentário sobre as suas teorias, do que você acredita. Você acredita que a montagem do esqueleto teve um propósito ritualista ou prático? Qual poderia ser ele, hein? Um grande e forte abraço. Não esqueça, deixe seu comentário, curta, compartilhe e se inscreva aqui no canal. Canal NBS, você se vê por aqui. Um grande e forte abraço e até o próximo conteúdo. Eu acho que esse ficou melhor. Fique informado de todas as notícias da sua cidade, região, Brasil e mundo, acessando o site do canal NBS. Notícia, informação, entretenimento e prestação de serviço. www.canalnbs.com.br. Não perca nenhuma notícia. Siga-nos pelo canal do WhatsApp e nos acompanhe também pelas mídias sociais. Canal NBS. Você se vê por aqui.